Deus bendito, nós louvamos o Teu nome. Os nossos corações se alegram por estar na Tua presença. E nesse instante onde nós abrimos a Tua palavra, desejosos por ouvir a Tua voz, nós te pedimos, Senhor, que as nossas mentes e corações estejam atentas ao Senhor. Nós cremos que fomos trazidos a esse local de culto pelo Senhor, longe de sermos motivados por qualquer outra coisa. É verdade que muitas vezes nós saímos da nossa casa porque temos um compromisso de vir ou porque recebemos um convite, mas sabemos que, acima de tudo, o Senhor nos trouxe até aqui para cultuar ao Senhor, mas também para ouvir a Tua voz. Então nós pedimos que as nossas mentes e corações estejam completamente voltadas para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes da gente ir para o texto bíblico, eu acho importante a gente entender essa dinâmica com as crianças. Vocês sabem que normalmente as nossas crianças saem, nesse momento, para subirem e aprenderem da palavra de Deus numa linguagem adequada à realidade delas. Só que a gente também entende que é importante que elas participem da dinâmica do culto. Então, especialmente nos meses de 5 domingos, a gente tem sempre escolhido um desses domingos para que as crianças estejam aqui conosco do início ao fim do culto. Porque chegará o momento onde elas já não vão mais sair para a salinha, né? E elas precisam estar habituadas, ambientadas nessa dinâmica do culto público, da pregação, da reflexão nas Escrituras Sagradas. Eu quero, então, convidar você a abrir sua Bíblia no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus. Se você estiver sem Bíblia, não tem problema, porque o texto será projetado. As crianças que souberem ler devem acompanhar a leitura, tá? Novo Testamento, Evangelho de Mateus, Mateus 19. E a gente vai ler um texto bem conhecido, versículos de 16 a 26. Texto do jovem rico. Então você aí que já está anotando, já sabe sobre o que a gente está falando. A gente está falando sobre o jovem rico. E aí eu vou ler e vocês acompanham silenciosamente. O texto está projetado aí. Quero encorajar você a ler comigo, ainda que silenciosamente. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. E Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos ler juntos o versículo 26? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. O texto, a narrativa do jovem rico, texto que nós lemos, ele era uma narrativa comum aos 3 evangelhos sinóticos. Então, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, você poderá encontrar a passagem, a narrativa, a história do jovem rico. O texto não dá muitos detalhes a respeito desse jovem, mas juntando a narrativa dos sinóticos, nós descobrimos, por exemplo, em Mateus, que ele era jovem. Marcos e Lucas não falam isso. Sabemos também, a partir do texto, que ele era alguém de posses. E de acordo com a narrativa do sinótico, nós sabemos que ele era alguém que tinha um lugar de destaque. Então é muito razoável, naquele contexto, nós supormos que se tratava de um líder da sinagoga. A sinagoga era o ambiente da religião judaica,
o ambiente onde a religião judaica acontecia. Então, o líder da sinagoga era certamente alguém que era considerado um líder religioso, era alguém que tinha um certo prestígio social, porque naquele contexto judaico do século I, a religião e sociedade caminhavam lado a lado, então você tem um destaque religioso, você ser alguém de destaque religioso, queria dizer que você era alguém de prestígio social, era alguém de posses, não à toa o texto destaca que ele é rico. São esses elementos que nós sabemos a respeito desse homem. Não sabemos se ele era casado ou solteiro, embora se ele fosse um líder da sinagoga, muito provavelmente ele já era alguém casado. Já seria alguém casado, como era comum na época. Não sabemos mais detalhes a respeito dele. Mas ele se aproxima de Jesus com uma pergunta, e assim o texto que nós lemos começa no versículo 16. A inquietação que levou aquele jovem rico a Jesus é a inquietação com relação à vida eterna. Mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? Como eu posso saber que eu sou considerado uma pessoa correta diante de Deus? Como eu posso saber que eu sou uma pessoa justa diante de Deus? O que eu preciso fazer para que Deus me declare uma pessoa justa? Como é que eu consigo conquistar o favor de Deus? Ou seja, existe algo que eu possa fazer para agradar a Deus e para que esse Deus possa agir em meu favor? Na verdade, a expectativa daquele jovem, ela é a expectativa básica que move, por assim dizer, boa parte das concepções religiosas existentes no meu mundo. Nesse mundo, né? No nosso mundo. A concepção de que existe divindade, nós cremos numa divindade única, né? É um Deus que subsiste em Pai, Filho e Espírito Santo, mas outras religiões vão acreditar em divindade ou divindades, de uma maneira plural. A ideia de que essa divindade ou divindades tem poder e que para eu conquistar o favor dessa divindade, para eu conquistar as bênçãos, a ajuda dessa divindade, é necessário que eu faça algo por ela. Percebe como essa concepção ela nos ajuda a entender essa perspectiva religiosa? Exatamente essa inquietação que existia no coração do jovem. Ele crê que existe Deus. E se ele crê que existe um Deus, o que ele está perguntando para Jesus é: mestre, como é que eu posso fazer? Quais são as atitudes, as posturas, quais são as práticas que eu preciso desenvolver na minha vida para que esse Deus possa agir em meu favor, para eu conquistar a bênção, a misericórdia, a graça, a boa vontade desse Deus para comigo? Esse é o questionamento do jovem. Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E aí, diante da pergunta do jovem, já no versículo seguinte, Jesus responde com uma outra pergunta. Quando ele diz: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus dá uma resposta que parece ser simples. Primeiro, ele aponta para o fato de que existe um que é realmente digno, bom e justo. Esse alguém é Deus. Ele sim é bom. E ao fazer isso, Jesus não está se diferenciando de Deus. Ele está exatamente se colocando numa posição de quem diz: se você vem até mim para saber a minha opinião, é exatamente porque você reconhece que em mim há algo diferente. Que eu não sou mais um mestre, eu não sou um mestre qualquer. Eu sou alguém capaz de dar a você uma direção e uma orientação que conduzirá você à certeza da vida eterna. Eu não sou mais um mestre diante de tantos mestres. Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Parece uma pregação de uma salvação que tem a ver com a prática das boas obras. Mas a gente vai ver que não é isso que Jesus está dizendo. E aí ele pergunta no versículo 18, rapaz, quais mandamentos? Objetivamente, me dá uma lista. Quais as atividades? O que eu preciso fazer? Eu preciso de uma receita de bolo para conseguir conquistar o favor de Deus, para conseguir conquistar a graça de Deus. E aí Jesus começa a enumerar. Notem que ele faz uma citação de alguns dos 10 mandamentos, lá de Êxodo 20. Mandamentos do Decálogo. Não matarás ou não assassinarás, né? Está lá. Não adulterarás. Não furtarás,
não darás falso testemunho. Mas se você for atento, você vai perceber que os mandamentos, os 10 mandamentos, eles se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo de mandamentos do Decálogo, eles tratam mais diretamente do relacionamento de Deus com o homem. Perfeito? Quando ele fala não fazer imagem de escultura, de adorar apenas a Deus, de guardar o dia do Senhor, tem a ver com a relação de Deus com o homem. Jesus não trata desses aqui inicialmente. Ele aponta os mandamentos que têm a ver do relacionamento com o homem com o seu próximo. Notem que todos os mandamentos elencados aqui falam do relacionamento do homem com o outro homem, com outra pessoa. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho. Se você for atento, você vai perceber que existe um mandamento que fala do relacionamento do homem com o próximo, que é omitido por Jesus. Você já reparou qual é? Qual o último mandamento? Qual o 10º mandamento? Não. Fala alto que você está no caminho, esposa. Me enche de orgulho. Vai. Não cobiçar a mulher do teu próximo. Lembra? A casa do... É o último mandamento. Não cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, essas coisas todas. Você reparou que na lista de mandamentos de Jesus, ele não fala sobre cobiça? Ao fazer isso, ele já traz para a gente e para o moço uma indicação do problema que existia no coração daquele jovem. Mas o texto continua. E aí no versículo 19, notem a resposta do rapaz. Jesus vai falar, né? Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segue para o 20. Disse-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? O que Jesus faz é convidar aquele jovem a uma autoavaliação. Como quem diz, olha, você conhece a lei de Deus. Você conhece os mandamentos do Senhor. Você conhece os 10 mandamentos. Faz aí uma autoavaliação na sua vida. Veja se você tem caminhado de acordo com a lei de Deus. E é isso que o rapaz faz. E depois de fazer uma autoavaliação, a afirmação do jovem é, eu tenho obedecido tudo isso. Olha, a minha forma de agir é irretocável. Eu sou nota 10. O que me falta ainda? Será que me falta alguma coisa? Como é que eu posso ter garantias? O que eu preciso fazer para conquistar o favor e a graça de Deus para mim? Como eu posso garantir que Deus vai agir em meu favor? O que me falta? Eu tenho obedecido os mandamentos. Versículo 21. Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Notem, Jesus não está trazendo ou construindo aí um mandamento de pobreza. Esse é um dos poucos textos bíblicos onde a gente vê Jesus falando para alguém, orientando diretamente alguém a abrir mão de seus recursos para segui-lo. Por que será que Jesus fez isso exatamente com esse jovem? Por que será que Jesus omitiu exatamente o último mandamento que fala a respeito de cobiça? Certamente o que Jesus está fazendo é mais uma vez convidando aquele jovem a um olhar mais cuidadoso para dentro do seu próprio coração. Olha, você se considera perfeito? Você acha que você tem feito boas coisas? Você entende que está caminhando de maneira adequada? Mas tem uma coisa que falta. Pega todos os seus bens, vende, dá aos pobres o dinheiro e me segue. E automaticamente, o que o texto diz, já no versículo 22, é que a reflexão proposta por Jesus, o desafio proposto por Jesus, produziu no coração daquele jovem a compreensão dele. Notem, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. O que Jesus está falando para aquele jovem é algo extremamente simples da gente compreender. Ele está dizendo, olha, não adianta você viver com uma moralidade externa adequada se o seu coração está dividido. Não adianta você nunca ter matado ninguém, nunca ter roubado ou adulterado, se o Senhor não ocupa o centro da sua vida. Não adianta. Isso é insuficiente.
No caso daquele jovem, do jovem do texto, existia algo que o jovem amava mais do que a Deus: o dinheiro. O problema dele era exatamente o mandamento que Jesus deixou de fora, o mandamento que falava da cobiça. Propositalmente, parece que Jesus já havia deixado de fora quando citou os mandamentos. E ele embarcou: eu estou perfeito, eu tenho cumprido todas essas coisas. E Jesus falou assim: tá bom, então vende tudo o que você tem e me segue. O jovem automaticamente sai triste, porque ele tinha muitas riquezas. O jovem, então, no texto aponta para a dinâmica de alguém que tem um coração dividido. Alguém que quer ter o reino e os benefícios de Deus, mas não está disposto a ter Deus e colocar Deus como centro e a prioridade de sua vida. Alguém que quer saber o que eu posso fazer para conquistar a vida eterna, mas quer continuar vivendo a partir das mesmas prioridades, do mesmo jeito. Até tem uma preocupação com uma moralidade externa, mas que ainda não percebeu que precisa de um Salvador. Quantas vezes, conversando com pessoas a respeito do Evangelho, e nós falamos de Jesus, e certamente você já ouviu pessoas dizerem isso, talvez você já tenha dito isso em algum momento: ah, mas como assim eu sou pecador? Como assim eu preciso de um Salvador? Eu sou uma pessoa boa. Eu nunca matei, nunca adulterei, nunca roubei ninguém, eu procuro ser um bom pai, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mulher, uma boa mãe. Ou seja, moralmente falando, eu sou uma pessoa adequada. Se existe um céu, certamente eu estarei lá, porque eu mereço. A tudo isso tenho observado. A questão é que Jesus ultrapassa essa dinâmica de uma religiosidade externa. Jesus está preocupado e apontando para a dinâmica do nosso interior, do nosso coração. E ele está dizendo: olha, não tem como estar no reino de Deus se nós temos um coração dividido. Se o Senhor não ocupa o centro do nosso coração, será impossível para a gente estar no reino de Deus. O texto continua. E aí no versículo 23, Jesus vira para os discípulos e fala assim: digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E se a gente não entender bem o que Jesus está dizendo, a gente poderia achar que ele está fazendo uma apologia da pobreza. Me parece que não é isso, tem que ser lido à luz do contexto. Logo em seguida, ele aponta, versículo 24, e digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certamente, ainda que você não costure, você conhece uma agulha de costura. E aquele lugarzinho onde passa uma linha de uma agulha de costura. O camelo era o maior animal do Antigo Oriente, considerando aquela região. Eles não estão na África, então não tem elefante, essas coisas, não tem no Antigo Oriente. O camelo era o maior animal. Ele falou assim: olha, é mais fácil você pegar um camelo, que é um animal grande, e passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Não, Jesus não está fazendo uma apologia à pobreza. O que ele está dizendo aí, o que ele está denunciando aí, é a tendência que nós temos de colocar o nosso coração, a nossa esperança, em outras coisas além do Senhor. O que ele está dizendo é que quando você tem muitos recursos, a tendência natural do seu coração é de se inclinar para esses recursos e começar a acreditar que a sua vida depende desses recursos. Em outro momento, Jesus também falando a respeito do dinheiro, ele diz assim: é impossível servir a dois senhores. Em outro momento, ele fala: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Exatamente por saber o poder de sedução que o dinheiro exerce sobre nós. A Bíblia diz que o dinheiro em si não é pecaminoso. Existiram homens de Deus extremamente ricos, inclusive na Bíblia. Abraão foi alguém extremamente rico. Alguém tem dúvida de que Abraão está com o Senhor? Que era um homem de Deus? Eu não tenho a mínima dúvida. Davi, Salomão, Isaac, todos homens muito ricos estão com o Senhor. Então Jesus não está fazendo uma apologia à pobreza. Ele só está dizendo assim: o problema da riqueza é que normalmente a gente tem a tendência de colocar o dinheiro como um Deus na nossa vida. E a gente passa a servir a esse Deus. Só que Deus não aceita que nós, o Deus único e verdadeiro, não aceita de nós um coração dividido.
Essa é a dinâmica do texto. O tempo todo ele está falando da ideia do coração dividido. E aí ele segue. Notem o que vai acontecer no versículo 25. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, nesse caso, quem pode ser salvo? E por que eles perguntam isso? Porque naquele tempo, entre os judeus, a compreensão natural era de que quem era rico era favorecido por Deus, era abençoado por Deus. Ou seja, ser rico, ser próspero, na cabeça deles, era sinal de que Deus te amava. Quando Jesus vira para ele e fala assim, olha, difícil vai ser os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos que são pobres, não são ricos, eles falam assim, olha, então, lascou. Se os ricos, que são amados por Deus, eles pensavam assim, né? Não vão ter facilidade para entrar no reino dos céus, e a gente que é pobre? Que Deus virou as costas para a gente. Não vamos ter chance. É melhor desistir. E aí Jesus arremata no versículo 26, trazendo o versículo que, a meu ver, é o mais importante desse trecho. Vamos ler juntos o versículo 26 mais uma vez? Se a Belinha permitir. Eu vou ler aqui. 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que Jesus está dizendo aos discípulos, olha, ninguém consegue por si próprio, pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho, pelas suas próprias obras, se salvar. Seja você rico ou pobre, isso é impossível a um homem, mas é possível para Deus. Porque Deus, na sua graça, na sua misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. E aqui Jesus viveu a vida de perfeita obediência a Deus e perfeita comunhão com Deus que eu e você falhamos em viver. Porque, seja bem sincero, quando a gente começa a olhar para a nossa vida, quando a gente é convidado pelo texto bíblico a olhar para a nossa vida e analisar a nossa vida a partir das Escrituras Sagradas, o que é natural é a gente ficar com aquele sentimento de que a nossa vida está bem aquém dos padrões de Deus. Eu não sei se você tem esse sentimento, mas eu tenho. Quando eu olho para o meu coração, eu percebo o quanto o meu coração ele ainda é um coração duro, o quanto eu ainda convivo com maus sentimentos, o quanto eu ainda sou uma pessoa falha, pecadora, o quanto eu preciso da graça, da misericórdia. De maneira que a pergunta feita pelo jovem no início do texto, quando ele é feita por cada um de nós, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? A resposta seria nada. Não existe nada que você possa fazer que te torne merecedor dessa vida eterna. Isso é impossível para você. E por ser impossível para você, Deus providenciou o Filho dele, Jesus Cristo. E enviou Jesus Cristo ao mundo. E Jesus Cristo viveu a vida de perfeita obediência que a gente falha em viver, mas também a vida de perfeita comunhão com o Pai que a gente falha em viver. Por melhor que você seja, talvez olhando para a sua vida, você se sinta como o jovem rico. Pastor, eu não sou tão ruim assim. Nunca roubei, nunca matei, pago minhas contas. Tem gente bem pior. Perfeito também eu não sou, porque ninguém é perfeito, né, pastor? O que Jesus está querendo apontar para o jovem e para cada um de nós nessa noite é que nós precisamos de um Salvador. Porque nenhum de nós pode se salvar sozinho. Agora, aquilo que é impossível para o homem é absolutamente possível para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é aquele que, por meio do seu Filho, pode salvar homens e mulheres falhos e pecadores como eu e você. Deus é aquele que escolhe olhar com graça e com misericórdia para a gente. Deus é aquele que escolhe nos perdoar dos nossos pecados. Para isso, Deus enviou o seu Filho. Jesus viveu a vida de perfeita obediência e comunhão com o Pai, que nós falhamos viver. Ele foi para a cruz, assumindo o castigo no nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores e a consequência do pecado é a morte, é a condenação, é o eterno afastamento de Deus. Mas esse Deus gracioso envia Jesus e pune Jesus, o seu Filho unigênito, no nosso lugar. Jesus vai para a cruz no nosso lugar. Ele assume o castigo que eu e você deveríamos ter recebido.
Ele ali castigado no nosso lugar. E ao terceiro dia, Jesus vence a morte, ressuscita. De maneira que, por meio da sua palavra, esse Cristo Jesus, ele convida a todos aqueles que nele creem, todos aqueles que a ele se rendem, simplesmente se entregar a ele e receber essa salvação. Uma salvação que é impossível ao homem. Uma salvação que é impossível da gente conquistar pelas nossas boas atitudes, pelas nossas boas ações, pela nossa performance moral, pela nossa capacidade individual. Isso é impossível. Uma salvação que nós recebemos de graça por meio da fé em Cristo Jesus, o Filho unigênito de Deus. Aquilo que é impossível para o homem é absolutamente possível para Deus. Em Jesus, Deus nos reconciliou consigo. Talvez você que vem aqui essa noite tenha essa expectativa. Notem, e aí não ache que eu estou falando aqui para quem não é religioso, tá? Porque o texto, como eu disse, me parece que o texto, a narrativa, ela é uma narrativa a partir de uma pessoa que é religiosa. O menino do texto, o jovem do texto, ele está incomodado. Ele é alguém religioso. Ele está preocupado com as coisas de Deus. Ele quer ser uma pessoa melhor. Ele quer fazer algo para conquistar a salvação. Ele se assemelha com você e comigo, com pessoas que estão preocupadas com o relacionamento com Deus. E aí ele ouve e aprende do Senhor que é impossível que eu e você façamos qualquer coisa que nos torne merecedores de sermos salvos, mas que por meio de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, isso se torna absolutamente possível. Você então é chamado a tão somente confiar naquilo que Jesus fez. E o texto é maravilhoso, e eu sempre digo que para você entender melhor o texto, você tem que ler o contexto. Porque existe um texto que vem exatamente antes. Nos versículos anteriores, Jesus está recebendo as crianças. E aí, as pessoas levam crianças até Jesus, Jesus impõe as mãos, ora por elas, mas os discípulos acham isso ruim, repreendem. E aí Jesus vira no versículo 14 do capítulo 19 e diz assim: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Esse texto serve como uma espécie de moldura da narrativa do jovem rico. As crianças não têm nada a oferecer. Criança não tem performance religiosa para apresentar. Criança não trabalha, criança não produz. Criança tão somente confia, depende. O reino dos céus pertence àqueles que assumem essa postura de confiança e dependência de Deus, assim como as crianças assumiram. Olha como é que isso começa a fazer sentido para os discípulos. Inicialmente não fazia sentido nenhum. Vêm as crianças e Jesus fala que o reino pertence a quem é como uma criança. E eles ficam inquietos com isso. Vem o jovem rico e Jesus fala, olha, é muito difícil, quase impossível um rico entrar no reino dos céus. E aí eles se veem, olha, nossa cabeça está no nó. Que reino é esse que pertence às crianças e que os ricos que são amados por Deus foram excluídos? Jesus vira e fala, olha, de fato, é impossível ao homem fazer algo que torne ele merecedor digno da salvação. Mas para Deus tudo é impossível, tudo é possível. Nós somos chamados então a tão somente confiarmos em Deus, rendendo as nossas vidas a Ele. Talvez você tenha expectativa. O que eu posso fazer para que Deus me ame? Para conquistar o favor, o amor, as bênçãos, a graça desse Deus. Jesus está dizendo, absolutamente nada. É por isso que é graça. Ela é de graça. A gente tão somente recebe por meio da fé em Cristo Jesus. E como crianças que não têm condições de produzir, apenas desfrutam daquilo que o Pai Celestial dá. Esse é o chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida. Para que a gente desfaça a ilusão de que existe algo que a gente possa fazer para colocar Deus agindo em nosso favor. A gente não consegue manipular Deus. Deus é soberano.
É impossível prender Deus numa relação de causa e efeito. Eu vou fazer isso para conquistar o favor de Deus. Eu vou entregar essa coisa aqui e aí Deus vai me abençoar, Deus vai me ajudar. Não é assim que funciona. Deus age movido pela sua graça, pela sua misericórdia. Ele age com graça e misericórdia. Isso foi provado em Cristo Jesus. É impossível para você e para mim fazermos qualquer coisa que nos torne merecedores de conquistar o reino de Deus. Por isso mesmo, como é impossível para a gente, Deus enviou um Salvador. E em Cristo Jesus, todas as coisas são possíveis. Então somente confie em Jesus, creia nele, descanse nele, se entregue a ele. Como uma criança, simplesmente adormece nos braços do seu Pai. Vamos orar? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Me permita guiar sua oração a partir do texto. O jovem do texto chega com um questionamento diante de Jesus. Que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu preciso fazer para merecer as bênçãos de Deus? O que eu preciso fazer para ter Deus agindo em meu favor? Quais são os trabalhos que eu preciso fazer? Quais são as obras que eu preciso fazer? O que eu preciso realizar? Será que essa não tem sido a tentação do seu coração? A tentativa de se relacionar com Deus com base na sua própria performance. O texto nos diz que isso é absolutamente insuficiente. Por melhor que você tente, por mais que você tente, isso é insuficiente. Agora, o que é impossível ao homem é possível a Deus. Nós somos chamados a confiar na obra redentora de Cristo Jesus em nosso favor. Você precisa de um Salvador. Não existe nada que você possa fazer para conquistar a vida eterna, mas Jesus fez por você. Ele fez isso no Calvário. Você é chamado a confiar no Redentor. Coloque sua vida diante dele. Peça aí, Senhor, eu quero confiar menos em mim e mais no Senhor. O jovem do texto tinha um coração dividido. E quantas vezes o nosso coração também está dividido? É impossível servir a dois senhores. Jesus exige de nós, demanda de cada um de nós, a integralidade do nosso ser. E quantas vezes eu pego o meu coração dividido? Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, eu quero render meu coração completamente ao Senhor. Livra-me da tentação de estar dividido. Livra-me da tentação de ter outros deuses. Os deuses que seduzem o nosso coração, não necessariamente eles são estátuas esculpidas, como às vezes vem na nossa mente. O Deus do rapaz do texto era o dinheiro, eram os bens, era a riqueza. Era isso que afastava ele de Deus. O que tem afastado você de Deus? No que você tem confiado além do Senhor? Em quem você tem depositado sua confiança, sua esperança? Lembre-se dos pequeninos. Os pequeninos são chamados tão somente a ir a Jesus e a receber dele aquilo que eles não têm a oferecer e a confiar nele. Pai, nós louvamos o teu nome pela tua graça. A verdade, Senhor, é que nós somos viciados no nosso mérito. Somos viciados, Pai, em tentar impressionar o Senhor com a nossa performance, com as nossas coisas, com as coisas que fazemos, com a nossa moralidade, com as nossas boas obras, com os trabalhos que realizamos. Mas aprendemos hoje que tudo isso é absolutamente insuficiente. Porque é impossível o homem se salvar sozinho. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos do Redentor Cristo Jesus, o teu Filho unigênito, que veio ao mundo e viveu a vida de obediência e comunhão que nós falhamos em viver e assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Nós precisamos de Jesus. Nós te louvamos, Pai, porque aquilo que é impossível ao homem é possível para o Senhor. É impossível para a gente se salvar sozinho. Mas o Senhor realmente não precisa da nossa ajuda. Nós somos chamados tão somente a confiar em Ti. Por isso nós te pedimos, Senhor, dá-nos esse coração dos pequeninos, das crianças, que tão somente confiam na graça e da bondade dos seus pais. Que seja assim com a gente. Que a gente confie na Tua graça e na Tua bondade. Que a gente reconheça, Pai, a nossa miséria. Reconheça que nós precisamos de Cristo Jesus. E que a gente se renda a Ti. O chamado que o Senhor fez ao moço do texto foi: venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres
vem e me segue. E eu creio que o Senhor continua chamando homens e mulheres ainda hoje para abandonar os deuses que existem no nosso coração, para ir ao Senhor e para te seguir. Que hoje seja dia oportuno de nós ouvirmos a tua voz, irmos até o Senhor e assumirmos o compromisso de te seguir, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.